Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos em nome de Jesus, Deus abrindo caminhos para a tua vida, para a tua casa, Deus abrindo caminhos nos teus negócios, Deus abrindo caminhos de prosperidade, caminhos de avanço, Deus abrindo caminhos de conexão, Deus abrindo caminhos para você sair das dívidas, Deus abrindo caminhos para problemas e situações difíceis que você está passando, que o Senhor abra caminhos de sabedoria, caminhos de inteligência, caminhos de estratégia divina para ti e para toda a tua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está te dando livramento, Deus está te dando vitória, Deus está interrompendo aquilo que estava contínuo na tua vida, trazendo perdas, trazendo dificuldades, trazendo conflitos. Eu quero declarar vitória sobre a tua vida, que toda confusão caia por terra, que todo desacerto caia por terra, que todo tipo de prejuízo na tua vida seja desfeito no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Também oro em favor de todo aquele que chegou doente aqui nessa oração, para que seja curado. Em o nome de Jesus Cristo, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo, todo câncer, todo problema nas pernas, nos braços, nos ombros. Nós oramos agora para que haja cura total e completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo te toque, que você seja curado, que você seja livre de todo mal, que a boa mão de Deus seja sobre ti, que o Senhor desfaça todo engano, toda armadilha, todo laço do passarinheiro, que seja desfeito agora toda a operação da peste perniciosa contra ti, contra a tua família, e nós declaramos vitória do Senhor. E você que anda exausto, você que anda cansado, você que anda afadigado, que venha sobre tua vida agora uma força do alto, que o Senhor renove tuas forças, que o Senhor te encha de ânimo, que o Senhor te encha de força, que o Senhor te encha de energia, no nome de Jesus. Da mesma maneira, Senhor, que Elias recebeu, Senhor, uma visitação do céu e teve a sua vida fortalecida por aquilo que vinha do céu, que cada pessoa que está aqui nessa oração, bem como eu, Pai, sejamos fortalecidos com a Tua força, sejamos fortalecidos com o Teu poder, que o Senhor nos fortaleça, que uma unção fortalecedora venha. Eu oro em nome de Jesus Cristo e eu peço, Pai, abençoe as pessoas dessa casa, abençoe, Senhor, para quem trabalha para as pessoas dessa casa aí também, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê força para esse marido, para essa esposa, para os filhos, em o nome de Jesus. E eu oro também pela salvação de todos dessa casa, que se cumpra Atos 16:31 na tua casa e será salvo tu e toda a tua casa. Em nome de Jesus, assim nós cremos. E eu declaro sobre a tua vida o Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias partá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus Cristo. Hoje eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, para você que está cansado, para você que está desanimado, para você que talvez tenha passado por alguma batalha e tem sentido as tuas forças exaurindo, indo embora. Eu creio que o Senhor está te fortalecendo, em nome de Jesus. Que uma unção fortalecedora venha sobre ti, que o Senhor te fortaleça, que você receba do alto uma força em comum, que Deus dê força nos teus braços, Deus dê força nas tuas pernas, Deus dê força no teu interno, no teu ser, em nome de Jesus, e que a partir de hoje você consiga levantar a cabeça, você consiga caminhar, você consiga voltar a trabalhar. Deus tem me mostrado muito sobre isso. O inimigo tem tentado abater pessoas a tal ponto delas não conseguirem nem trabalhar. E eu libero essa palavra sobre a tua vida, uma unção fortalecedora está vindo sobre ti. Deus está te fortalecendo, Deus está te capacitando, seja você quem for, manifeste-se aqui no chat, por gentileza, escreve aí: eu recebo essa palavra, eu recebo essa oração em nome de Jesus. Amém? E você que está aqui entrando agora nessa oração, já deixa a tua curtida aqui, isso ajuda muito, tá? Para que o YouTube mande o vídeo para outras pessoas. E gostaria de pedir que você me ajudasse a compartilhar com pelo menos 10 pessoas essa oração. Passe à frente, a bênção não pode ficar só para nós, temos que passar ela para nossos familiares, para alguém que está próximo da gente, necessitado. Você vai ser usado por Deus agora. Amém? Você vai ser um canal de bênção para alguém. E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se no canal. Vamos caminhar juntos. Deus não te trouxe aqui por acaso. Existe um propósito. Amém? Tem algo para você receber aqui. Então, inscreva-se, vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. Deixa eu dar aqui alguns testemunhos para você. Olha o que Deus está fazendo. Eu recebi o testemunho da Simone e ela escreveu assim: graça e paz. No dia 14, o Senhor falou que havia uma pessoa com uma dor em todo o braço esquerdo e que Deus estava curando essa pessoa. Essa pessoa era eu. Eu vinha enfrentando uma tendinite e a dor era terrível, mas para a glória de Deus, eu tomei posse do meu milagre e fui curada. Obrigado, Jesus, e obrigado pelo Senhor sempre orar pelas nossas vidas. Também recebi o testemunho da Norma e ela escreveu assim: eu te acompanho desde 2024 no YouTube e não perco um dia sequer. E no ano de 24 eu fui operada da vista esquerda, mas o médico falou que a cirurgia não iria adiantar muito. De fato, fiquei até ruim do olho esquerdo, mas eu entrei no propósito do voto de Ana e recebi a cura. Eu só tenho bênçãos para testemunhar que recebo do meu Deus. Obrigado pelas suas orações. Também recebi o testemunho da Franci e ela escreveu: quando o Senhor orou por hérnia de disco, eu fiz todas as orações, tomei posse e fui curado. Ao meu redor muitas pessoas diziam que eu não voltaria mais a trabalhar e até me aconselhavam a me aposentar, mas eu não deixava isso entrar no meu coração e sempre dizia que para Deus tudo é possível. Voltei ao médico, ele me examinou e disse que nunca tinha visto alguém se recuperar de uma hérnia de disco em apenas 2 meses. Então glorifiquei o nome do Senhor, porque Ele faz o impossível. Deus é Deus, glória a Deus. Você está vendo? Você está sendo testemunha do que Jesus faz, do poder dEle, do sobrenatural dEle. Glória a Deus. E se tem criança aí que está na sala, se tem criança aí que está assistindo, que Deus abençoe as crianças, que o Senhor dê paz às crianças. Jesus disse: deixe vir a mim as minhas criancinhas. Que o Senhor use cada criança em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, eu já ministrei essa palavra mais de uma vez, mas quando eu encerrei a oração da manhã hoje, me veio essa palavra para compartilhar com você. Eu quero falar um pouco sobre a voz atualizada de Deus.
Às vezes o problema da gente é que não estamos parando para ouvir a Deus e ver se alguma coisa mudou, se tem uma atualização nova para a nossa vida. Às vezes a gente está tentando, trazer uma estação antiga para uma temporada nova, trazer uma direção antiga para uma temporada nova, e nunca vai se fechar, nunca vai se fechar. Por isso que nós precisamos estar atentos à voz divina, ao que Deus está falando, a voz atualizada de Deus. E eu quero compartilhar essa palavra com você, porque às vezes a gente está perdendo. Esse é o problema da falta da sensibilidade. As pessoas perdem a sua sensibilidade com o céu, porque estão muito distraídas. Olha aqui, ó. É muito isso aqui, ó. Tá? É muito isso aqui. Ainda se usasse isso aqui para coisas boas, mas às vezes a gente está usando isso aqui, e não é para coisas boas. Às vezes é só distração, é coisa sem sentido, é algo que não vai acrescentar, não vai ajudar em nada, que não vai fazer a diferença. Então eu acredito muito que para nós não perdermos a sensibilidade que temos do céu, nós precisamos eliminar os ruídos que estão à nossa volta. Às vezes tem muito ruído, tem muita coisa ao nosso redor, tem muita coisa chamando a tua atenção, tem muita coisa te distraindo. Esse ano, gente, tivemos feriados, muitos feriados, tivemos Copa do Mundo, estamos tendo Copa do Mundo, é notícia, já viramos o ano, né, com muitas notícias globais, é muita coisa, é muita informação, e essas informações, elas se você não souber de alguma maneira desfocar de algumas delas, você acaba perdendo de vista o que é mais importante na sua vida. Compartilhando com a minha esposa agora, antes de estar aqui com vocês, que hoje pela manhã eu acordei bem cedo e eu procurei sair o mais rápido possível de casa para estar no escritório. E sempre que eu chego no escritório tem muita coisa para fazer até a oração das 6 horas da manhã. E hoje eu fiz diferente. Eu deixei tudo que eu faço normalmente, eu deixei tudo para... Se desse tempo eu fazia, se não desse tempo também ia ter que ser para depois. E tirei um tempo de primícia a Deus. Tirei um tempo orando, tirei um tempo meditando na palavra, que geralmente eu faço depois das orações, né? Mas entreguei a minha primícia a Deus antes de entrar na oração das 6 horas da manhã. Porque a bem da verdade é que o tempo passa muito rápido, urge contra nós, e quando a gente vê o tempo já passou. O tempo já passou, aí deixamos às vezes os restos do tempo para Deus, para meditar na palavra dele, para buscar a direção dele, sobra os restos. Não é o que Deus quer. Deus quer a primícia, Deus quer a primeira parte, Deus quer, que a primeira voz que eu ouça seja a voz dele, não é um vídeo que está cruzando ali, às vezes de bobagem que está na minha frente, não. A primeira coisa é ouvir a voz de Deus, amém? Ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus está falando comigo. Olha o que está escrito em Gênesis 22, verso 4. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar ao longe e disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Só para contextualizar você, Deus havia pedido o único filho de Abraão, o filho da promessa, Isaque. Deus queria ver se o coração de Abraão ainda era dele. Se Abraão não tinha trocado as suas prioridades, se Abraão ainda o obedecia como antes. Será que às vezes Deus não nos prova também? Ou você acha que isso só acontece com Abraão?
Será que Deus nunca vai usar uma circunstância para nos provar? Provar nossa integridade? Provar nossos frutos? Provar nosso apego? Será que Deus, Ele não vai nos provar, assim como provou Abraão? Deus prova. É que a gente não fala de prova, porque quando a gente fala de prova, as pessoas pensam em problemas. Mas existem provas que não é problema, é Deus te provando. Pode estar embrulhado num problema, mas é Deus te provando. Tem coisas que a gente pensa que Deus não pode fazer e Deus faz. Assim como Ele provou Abraão, Ele pode provar a gente. Quem disse que as provas acabaram? Quem disse que Deus, Ele não prova o nosso coração para ver a nossa integridade, a nossa retidão, a nossa entrega? Deus prova, gente. Deus prova, Deus continua provando os homens. Você acha que não, mas existem situações que Deus Ele está trazendo, Deus está permitindo na sua vida, e Deus está permitindo porque Ele está vendo o teu coração, Ele está vendo tuas atitudes. E às vezes nós estamos sendo reprovados por Deus, porque não estamos prestando atenção aos detalhes. Agora, olha o que aconteceu aqui no verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda a sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou de dar a mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu o carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá e tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. É claro que Deus não queria que Abraão matasse Isaque. É claro que Deus não ia permitir que isso acontecesse. Deus nunca quer uma coisa dessas. Mas o que Deus queria era provar o coração de Abraão. Agora, o que me chama a atenção aqui, eu fico imaginando aquele pai construindo aquele altar. Aquele pai com o cutelo na mão, com a brasa, sabe, tentando convencer Isaque que aquilo tudo era um propósito de Deus. A Bíblia não fala se houve briga corporal, se Isaque foi rebelde, se Isaque xingou Abraão. A Bíblia não fala nada disso, mas eu não acredito que, sabe, Isaque foi 100% obediente aqui, porque o próprio pai amarrando o filho, certo? Isaque já era um rapaz, e eu acredito que não foi uma coisa assim totalmente pacífica naquele momento. Na visão minha não foi totalmente pacífico. Mas enfim, Abraão conseguiu ali amarrar Isaque, e inclusive a Bíblia fala que ele amarrou Isaque, né? Por quê? Porque provavelmente Isaque ali mostrou resistência. Ele não iria amarrar o filho se o filho fosse voluntariamente. Ele teve que amarrar Isaque. Bem, passando essa tensão toda, Abraão se prepara então para obedecer à instrução de Deus. E a Bíblia diz que o anjo bradou. Deus falou com Abraão pela segunda vez. Eu quero que você entenda isso. Abraão teve que ouvir a Deus para não sacrificar a promessa. Ele teve que ouvir a Deus, ele teve que manter o seu ouvido, sabe, atento à voz de Deus.
Você tem que se manter atento para ver se Deus não está, de alguma maneira, enviando uma mensagem para você. Você tem que se manter atento a Deus, se Deus não está querendo falar algo ao seu coração, porque às vezes Deus, Ele não mexe assim por completo na direção da nossa vida, mas Ele atualiza. E Ele pode não mudar a direção, mas Ele pode dar novas diretrizes. Ele pode dar outras designações a você. Então, o grande segredo aqui, eu vejo, de Abraão ter ouvido a voz de Deus, é que ele estava em obediência. E o caminho para você ouvir a voz de Deus é se você está no caminho da obediência. Quer ouvir a voz atualizada de Deus? Esteja fazendo o que Ele mandou você fazer. Esse é um dos maiores segredos para ouvir a voz atualizada de Deus. Que Deus te encontre, que Deus me encontre fazendo aquilo que Ele me mandou fazer. É isso. Deus não quer que eu esteja envolvido fazendo outra coisa, mas que eu esteja atento a fazer o que Deus me mandou fazer. É isso. Deus quer que eu esteja atento, fazendo o que Ele me mandou fazer. Ok? E se você estiver atento ao que Deus te mandou fazer, fazendo o que Deus te mandou fazer, Ele vai falar com você outra vez? Porque é no caminho da obediência que Deus atualiza a direção na tua vida. Escreve aqui nos comentários, é fazendo o que Ele mandou fazer que você vai receber novas instruções. Essa é a palavra para alguém aqui que talvez está perguntando, Deus, por que tu está em silêncio? E Deus diz assim, mas filho, você não fez o que eu mandei você fazer. Eu não estou te dando novas instruções porque o que eu mandei você fazer, você não está fazendo. Deus trouxe novas instruções para Abraão porque ele estava fazendo o que Deus mandou fazer. Então, sabe, esse é um dos segredos para ouvirmos a voz de Deus, é estarmos fazendo o que Ele nos mandou fazer. Então, de tempos em tempos, eu preciso parar e pensar, estou fazendo o que Deus me mandou fazer? Ou tem alguma coisa que eu dei uma alterada? Tem alguma coisa que eu estou brigando com Deus para não fazer? Gente, é aí que está o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é você sempre fazer o que Deus mandou você fazer. Porque aí, fazendo o que Deus mandou você fazer, que vai vir uma nova instrução. E enquanto Ele não te dá uma nova instrução, continue fazendo o que Ele mandou você fazer. Porque uma hora o anjo vai bradar, uma hora a direção vai vir. Então fique tranquilo, se houver novas direções, elas virão, você já sabe o caminho, certo? Você já sabe o caminho das novas direções é estar fazendo o que Ele mandou fazer. Essa é a palavra para a tua vida, eu quero orar por você agora. Deixa eu falar aqui rapidamente, deixa eu mostrar aqui para você. Esse aqui é o meu site, www.vinicius17.com.br. Ali você adquire nossos livros, ali você tem acesso aos nossos eventos. Eu terei evento nos Estados Unidos, agora em julho. Terei um em Gramado, agora início de julho. Depois, no meio de julho, terei um evento nos Estados Unidos. Em agosto, terei um evento lá em Belém do Pará. Tá tudo lá no nosso site. Segunda-feira eu vou lançar esse novo evento, que eu vou ter um evento profético à voz, que eu vou ter em Gramado, dia 5. Aliás, acredito que é dia 5, é o primeiro domingo, tá? Eu acho que é dia 5, agora até eu vou confirmar aqui para não dizer bobagem para vocês. Então, às vezes a gente fala uma coisa, exatamente, dia 5 de julho eu terei esse evento lá em Gramado, certo? E as informações desse evento vão vir no dia, na segunda-feira agora, eu já vou lançar as vagas para esse evento, é algo específico que eu vou fazer e não é para muitas pessoas, é para poucas pessoas, porque eu vou fazer uma gravação também nesse evento, então vai ser algo incrível, vai ser algo poderoso e eu aguardo você, tá bom? Esse aqui é meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível. Se você quiser adquirir,
vá até o nosso site. Se você adquirir mais de um desse livro, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, tá? De repente você quer dar de presente para outras pessoas. Esse livro aqui, ele está nos dando muitas alegrias. Realmente tem algo de Deus, tem um favor de Deus sobre esse livro aqui. E eu creio, como é a direção de Deus, Deus está abençoando. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. E depois, quando acabar essa oração, compartilha com pelo menos 10 pessoas essa oração. Amém? Compartilha com pelo menos 10 pessoas essa oração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, gratidão, Pai. Gratidão pela Tua voz, porque o Senhor tem sempre nos instruído. Nós amamos a Tua voz e queremos ouvir. Pai, aqui nessa oração está pessoas que amam ouvir a voz de Deus, que amam orar, buscar a direção de Deus e seguir os Teus caminhos. Por isso, Pai, abra caminhos para a vida de todos os Teus filhos e filhas que estão aqui clamando, que estão orando, que estão pedindo ao Senhor, para que o Senhor abra caminhos para sair das dívidas, abra caminhos para conexões, abra caminhos para grandes oportunidades. Pai, em nome de Jesus, que caminhos sejam abertos agora para a vida dessa pessoa. Eu oro pela vida dos filhos dela, eu oro pela vida do marido, da esposa, para que o Senhor abra caminhos em nome de Jesus. Também oro em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Pai, há pessoas que estão sem forças em casa. Há pessoas que estão desanimadas, que estão prostradas, que estão depressivas. Meu Pai, em nome de Jesus, toca com Teu poder na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, e tudo aquilo que está travado nos negócios dela, tudo aquilo que está travado nos projetos dela, na empresa, tudo aquilo que está travado na vida pessoal dela, Pai, destrava agora. Que o Senhor abra um caminho agora de destravar, que o Senhor abra um caminho de romper, que o Senhor abra um caminho de avanço, no poderoso nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão de poder, Pai, e visita a vida de cada um dos Teus filhos e filhas em o nome de Jesus. E que essa noite eles possam dormir bem, eles possam receber respostas de Deus, que a paz de Deus entre nessa casa, que a alegria do Espírito Santo entre nesse lar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com outras pessoas, manda para 10, passe à frente. E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, que Deus abençoe a tua vida. E amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês novamente aqui na oração, se Deus quiser. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos no nome de Jesus a cura, a restauração, um milagre, a provisão de Deus sobre ti e sobre a tua casa. Profetizamos em nome de Jesus um grande avanço, o Deus do impossível entrando com providência na tua vida, o Deus do impossível movimentando as coisas, cremos nele. Senhor Jesus, eu apresento todos os pedidos de oração do teu povo aqui. Todos aqueles que estão clamando, que estão orando em favor da sua família, em favor da salvação da sua casa, em favor da transformação das coisas ao seu redor. Senhor, nós apresentamos diante de Ti e declaramos, Pai, um avanço, um crescimento, um destravar, um romper, em nome de Jesus. Também oramos, Pai, por toda pessoa que está em algum tipo de tratamento para depressão, tratamento para o câncer, tratamento para tireoide e outros tratamentos, e declaramos: Jesus cura, que todo mal, toda enfermidade renda-se ao nome e à autoridade de Jesus Cristo. Sim, Jesus, oramos em Teu nome e declaramos vida. Repreendemos também todo tipo de discórdia dentro do lar, de briga, de desentendimento, de confusão, todo tipo de atrapalho, Senhor, na vida dessa pessoa. Nós oramos agora e declaramos por terra o atrapalho, por terra a confusão, em nome de Jesus. Senhor Deus, tudo aquilo que está trazendo atraso na vida dessa pessoa, atraso, Senhor, em documentos, atraso em negócio, atraso em obra, atraso no que for, nós declaramos agora que todo delay, todo atraso está por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que está combatendo, que está resistindo, Senhor,
com que esse projeto, Senhor, se concretize, com que esse negócio chegue ao fim. Em o nome de Jesus nós oramos agora para que o Senhor libere do teu favor, Pai, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam na vida dessa pessoa, na casa dela, em tudo que estiver ligado a ela, em o nome de Jesus Cristo. Também declaramos, Pai, as bênçãos do Salmos 91 agora sobre essa casa e sobre essa família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Coloca aqui nos comentários agora toda a situação na tua vida que você julga impossível, a não ser por uma intervenção de Deus, que isso se resolva. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade, a situação que você está enfrentando na sua família, com alguém da sua família, uma injustiça que você está enfrentando, um problema de saúde, ou você que está lutando em favor de alguém que está passando por uma situação complicada. Coloca aqui nos comentários. No nome de Jesus nós vamos orar. No final aqui dessa oração, nós vamos apresentar ao Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Jesus Cristo está vivo e nós cremos nele. Nossa fé está em Jesus. Amém? A nossa fé está em Jesus. A nossa fé está em Jesus. Ele pode todas as coisas. Por isso, apresente aqui diante de Deus os comentários. Eu quero que você esqueça por um momento essa questão digital, tá? Não se trata de só colocar algo aqui nos comentários, se trata também de apresentar a Deus a tua oração, em nome de Jesus. Às vezes as pessoas me dão, elas me dão em papeizinhos, às vezes a gente cumprimenta as pessoas, elas escrevem num papel o pedido de oração delas. Bem, aqui é você colocando o seu pedido de oração, é como se você estivesse entregando para a gente esse pedido de oração, para a gente orar e clamar a Deus. Então escreve aqui nos comentários. Até você que está assistindo pela televisão, pega aí o teu celular agora na mão e coloca aqui nos comentários. Nós vamos levantar um grande clamor ao nosso Deus. E nesse final de semana, tá? Nesse final de semana eu vou fazer algo especial, tá? Nesse final de semana, mais para o fim aí, mais para o fim da oração, eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer, ok? Em nome de Jesus, nós vamos fazer algo diferente aqui. Eu senti de Deus fazer algo diferente nesse final de semana e é o que eu irei fazer com a graça de Deus. Eu quero declarar uma palavra sobre o teu coração. Antes disso, quero dar aqui alguns testemunhos. Recebi o testemunho da Thalita. Ela escreveu assim: na campanha da Carta para Deus de 2025, foram 14 dias de oração. E nesse período eu fui diagnosticada com adenocarcinoma, neoplasia maligna do colo do útero. Escrevi a carta para Deus pedindo a minha cura e orava determinando o milagre. Em dezembro de 25 eu fiz a cirurgia, hoje eu estou com 130 dias de cirurgia. Ontem fui à consulta com o médico oncologista. Ele examinou a biópsia e me disse que não vou precisar fazer nenhum outro tipo de tratamento, apenas acompanhamento de 6 meses, ou seja, Jesus me curou. Seu nome é mais alto, maior e está sobre todos os nomes. Deus é fiel. Que bênção, Thalita. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Jesus cura.
Amém? Daniela, eu estava com dificuldades para dormir, às vezes amanhecia o dia e eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir nem de dia nem de noite, apenas cochilava. E eu sempre assisto às suas pregações e teve um dia que o Senhor disse, tem uma mulher que não está conseguindo dormir e ela está nessa pregação, eu vou orar. Então o Senhor orou e quando terminou a oração, meu corpo foi relaxando. Desde esse dia eu durmo normalmente, graças a Deus. Muito obrigado por ser uma bênção em nossas dúvidas. Que Deus te abençoe, Deus é fiel, amém? Toda honra e toda glória a Jesus. A Daiane, faz 2 anos que eu sigo você e já tive muitas bênçãos ao longo desses 2 anos, mas hoje eu fui curada. Já fazia 15 dias que eu estava com estufamento na barriga sem explicação. Tomei vários remédios e nada adiantava. Então eu ouvi a oração e você falou exatamente sobre uma mulher com meu sobrenome, que estava com inchaço na barriga e que Deus estava curando. Eu tomei posse do meu milagre em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é Deus de milagres. Amém? Glória ao nome de Jesus. Eu fico feliz com tudo isso que a gente recebe aqui de testemunho, porque toda honra e glória a Jesus. Amém? A nossa fé está nele, é Ele que cura. Eu não curo ninguém, Ele liberta, Ele salva. A nossa fé está em Jesus. Amém? Você crê nisso? Deixa sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. E eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração. Tem alguém próximo de você que vai ser abençoado pela tua vida. Então pega aí o link, manda para alguém, seja uma bênção na vida de alguém, seja uma resposta de Deus para alguém hoje. Amém? Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Eu quero hoje trazer uma palavra em paz consigo mesmo. Romanos capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todos nós cometemos erros, todos já falhamos, todos já fizemos coisas que gostaríamos de apagar. Mas a culpa não cura, a culpa não transforma, a culpa também não te aproxima do teu propósito, a culpa te prende. Deus não quer que você passe a vida lutando contra si mesmo. Deus quer que você viva perdoado, restaurado e em paz. Tem muita gente que vive se culpando pelo passado, pelos erros que cometeu, pelos pecados, mas nós vemos em Jesus alguém que restaura o pecador, alguém que tem o poder de lavar você completamente. O homem pode lembrar do que você fez, mas Deus é um Deus perdoador. O homem pode julgar a vida inteira, mas a misericórdia de Deus é sem limites. Eu vejo que tem gente que não consegue perdoar, não consegue confiar, não consegue, olhar para uma pessoa que cometeu um erro no passado como se aquela pessoa estivesse transformada ou mudada. A Bíblia diz que o acusador é o diabo. Não deve ser eu, não deve ser você acusar as pessoas pelo pecado delas, pela falha delas. Quando Pedro negou Jesus, Pedro pensou que estava tudo perdido, porque a Bíblia diz que ele voltou a pescar. E não almas, voltou a pescar peixes, voltou para a empresa, voltou para os negócios, porque ele pensou que para ele não tinha mais saída, porque ele havia negado Jesus, que talvez na cabeça de Pedro ele cometeu talvez um dos piores pecados que alguém poderia cometer contra um homem justo, bom como Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi até onde Pedro estava. Jesus foi até onde Pedro estava e o resgatou. Ou seja, quem julga os homens, quem descarta os homens, somos nós, porque Deus não faz isso. Eu vejo, as pessoas muitas vezes atacando quando artistas se convertem ao Evangelho, eles ficam falando a respeito da vida que a pessoa teve, que agora está na igreja, está lá, como santo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que quando Deus nos perdoa, Ele joga nossos pecados para um mar de esquecimento. Eu já encontrei várias pessoas que não conseguem se perdoar. E muitas vezes pela opinião dos outros, pelo fato dos outros lembrarem do pecado dela, do erro dela, ela fica presa
a esse espírito de acusação. Eu sou totalmente contra você viver acusando uma pessoa que pecou, mas que se arrependeu e que voltou para os trilhos novamente. Aonde está a nossa misericórdia? Aonde está o nosso amor? Aonde está, sabe, o nosso coração? Nós temos que aprender a perdoar as pessoas. Eu aprendi que a culpa é uma prisão emocional. O inimigo é chamado de acusador. Apocalipse 12:10. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Satanás tenta sempre lembrar as pessoas daquilo que Deus já perdoou elas. Mas quando você pede perdão a Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele não apenas perdoa, mas Ele remove. Deus não só perdoa, mas remove completamente o pecado. Salmo 103, verso 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É o que a Bíblia diz. Por isso, pare de carregar hoje o erro que Deus já apagou ontem. Sabe, talvez você tenha cometido um grave erro. Você acabou xingando alguém, você traiu, você falou coisas para o seu marido ou para a sua esposa que você se arrepende. O diabo vai querer atormentar você com esse erro, com essa acusação, mas você tem que estar disposto a se entregar à graça, ao favor, à misericórdia de Deus. Deus perdoa, Deus regenera o homem, Deus remove o peso da culpa. Então, sabe, não viva carregando esse peso, não viva carregando essa condenação. A Bíblia diz: nenhuma condenação há mais para você. Você está perdoado. Viva leve, viva livre. Aí você diz: mas as pessoas não esquecem o que eu fiz. As pessoas continuam lembrando o que eu fiz. Mas Deus te perdoou. Nem sempre a opinião das pessoas é o que você deve carregar. Sabe? Eu quero dizer para você que há perdão em Deus, há misericórdia em Deus. Você pode estar se sentindo uma pessoa suja, uma pessoa pecadora, mas existe um Deus que remove a culpa. Existe um Deus que restaura completamente o homem. O homem, eu sempre digo, o homem ele pode viver acusando, mas se Deus perdoou, você está perdoado. Você está perdoado. E digo mais, só conhece misericórdia quem um dia precisou da misericórdia de fato, porque às vezes a pessoa não conhece o poder da misericórdia, o poder do perdão, sabe, o quanto Deus a ama, o quanto Deus a perdoou pelo erro dela. Então entenda uma coisa, receba a dádiva da justiça. Romanos 5,17 a Bíblia diz: os que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Você não se torna justo porque nunca falha. Você é justificado porque Cristo pagou o preço. Justiça é presente, não é troféu. É graça, não é pagamento. Quando a acusação disser: você não presta, responda: eu sou perdoado, eu sou filho de Deus e eu recebi a justiça de Cristo. É como eu disse, o homem pode lembrar a vida inteira do que você fez, mas você tem que ter uma consciência limpa diante de Deus. As pessoas podem não te perdoar por aquilo que você fez ou por aquilo que você falou, no entanto, Deus te perdoa e não te condena mais. E quem te condenar vai ter que se ver com Deus, porque você está perdoado. Você está perdoado, você está livre. Eu digo, as pessoas têm que olharem mais para si. Todos nós pecamos, todos nós falhamos. Jesus sentava com pecadores. Jesus sentava com pecadores e quando ele levantava da mesa, quando Jesus levantava da mesa, aquelas pessoas ali tinham se arrependido, tinham se entregado a Deus. Então eu acredito nisso, numa transformação verdadeira. É claro que existem consequências do pecado, existem consequências de quando você pisa na bola, consequências do adultério. O adultério traz consequências e muitas vezes são consequências que são irreversíveis. Você alcança o perdão de Deus, mas
as consequências do adultério na vida da esposa ou na vida do marido, na vida dos filhos, vai ficar, as consequências vão ficar. Mas se Deus te perdoou, Deus já removeu a culpa, Deus já removeu o peso, caminhe, porque essa questão da aceitação dos homens, isso é uma coisa que só Deus pode fazer, né? Então siga seu caminho, faça o que Deus mandou você fazer e não pare por causa das acusações, por causa dos ataques contra você. Você deve permanecer, porque maior é Deus para te perdoar, maior é Deus. E um detalhe, nunca mais volte a pecar, nunca mais volte a fazer o que você fez. Que você chore diante de Deus, pedindo a Deus a misericórdia, o perdão dele, uma segunda oportunidade. A Bíblia diz em Provérbios 28:1, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Você precisa ter coragem para se ver como Deus te vê. Talvez você se sinta indigno, você se sinta culpado, a sua mente diga que você não merece, mas a fé tem que declarar: eu não sou um erro, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou perdoado, eu sou livre de todo mal. A condenação, a acusação não tem mais poder sobre a minha vida. Nós precisamos amar mais as pessoas. Nós precisamos amar mais o pecador. Nós temos que ter mais misericórdia das pessoas, porque todos nós temos falhas. Todos nós falhamos. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é. Nós temos que ter a misericórdia. Só que aquele que recebeu a misericórdia não pode ser um aproveitador da misericórdia. Como assim um aproveitador da misericórdia? Se Deus te perdoou, se as pessoas te perdoaram, nunca mais volte a fazer o que é errado. Nunca mais volte a errar, nunca mais você chegue perto de novo do pecado, perto de novo daquilo que você fez. Se arrependa verdadeiramente. Deixe os pesos de lado. Hebreus 12:1, a Bíblia diz: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Culpa é uma bagagem que Deus nunca mandou você carregar. Você não foi criado para carregar o peso do pecado, mancando emocionalmente, preso no arrependimento. Solte a sacola da culpa, da vergonha, do passado e caminhe mais leve debaixo do perdão de Deus. E um detalhe, para você que errou, que pisou na bola, peça perdão a Deus. Abomine o pecado que você caiu e dê tempo ao tempo para restaurar as coisas. Porque às vezes as pessoas não querem esperar o tempo da restauração. O tempo, de serem aceitos novamente por aquele grupo de pessoas que ela magoou. Você tem que dar tempo ao tempo e você tem que entender uma coisa. Até esses dias nós estávamos num podcast e foi compartilhado isso no podcast, que, o que foi feito, foi feito. Às vezes o erro que cometeu. Ou seja, tem certas consequências que a pessoa não vai se livrar na vida. Ela não vai se livrar, mas isso não a obriga a viver, debaixo de acusação, debaixo de dedo apontado. Não. Se Deus te perdoou, você está perdoado. O preço já foi pago por você. João 19:30, está consumado, Jesus disse. Quando Jesus morreu na cruz, ele não pagou parte da dívida, ele pagou tudo. Viver se punindo do que Deus já te perdoou é como dizer que a cruz não foi suficiente. Então, entenda, a cruz é suficiente. Você não precisa mais pagar com tristeza, você não precisa mais pagar com condenação, você não precisa pagar se destruindo por dentro. Você tem que aprender a receber a misericórdia de Deus sobre a tua vida e caminhar. Não pare de caminhar. Não pare de caminhar. Mas tem esses olhos olhando para mim de acusação, né? Eles olham para mim, eles falam de mim. Vão falar de qualquer jeito. Mas o que importa é o teu alinhamento com Deus.
É isso que importa, é o teu alinhamento com Deus. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia. E eu acredito piamente na misericórdia e no amor de Deus. Eu acredito piamente no amor e na misericórdia de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora orar por você, eu quero te abençoar. Quero também lhe convidar nesse domingo. Nós vamos ter Santa Ceia aqui em Alphaville, Barueri. E às 3 horas da madrugada, mais de 2.000 pessoas vão se levantar em oração, pedindo a presença de Deus para esse culto de ceia de domingo. Eu convido você a estar junto conosco neste domingo. E nesse final de semana, sábado e domingo agora, eu vou começar um clamor em favor de cada pedido de oração, tá? Eu vou levantar um clamor em favor de cada pedido de oração a partir de sexta-feira. De sexta-feira agora, dentro do meu site, nós vamos colocar uma aba ali dentro do meu site sobre os pedidos de oração, tá? Sobre os pedidos de oração, você vai colocar o seu primeiro nome, não coloca sobrenome, só o primeiro nome e o problema que você está. Semana que vem eu vou ter Escola de Profetas, tá? E eu vou levar todos os pedidos de oração, nós vamos imprimir os pedidos de oração e eu vou levar para a Escola de Profetas e vai ter um momento dentro da Escola de Profetas que nós vamos levantar um clamor, uma intercessão em favor dos pedidos de oração, tá? Você vai poder entrar no meu site ali, você vai entrar no meu site, você vai colocar o seu primeiro nome, não é para colocar o sobrenome, só o primeiro nome, tá? E você vai colocar ali o seu pedido de oração. Você vai colocar o seu pedido de oração e nós vamos clamar, ok? Nós vamos clamar dentro da Escola de Profetas, nós vamos tirar um tempo ali de intercessão em favor de todos os pedidos de todos aqueles que nos acompanham nas orações aqui, ok? Então, nós vamos fazer isso, certo? A partir de sábado já vai estar disponível de você colocar aí e vai ser sábado e domingo para você colocar ali. E nós vamos vir clamar aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, o Deus do impossível, eu creio nesse Deus. E também sexta-feira, se Deus me permitir, estarei em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu fui convidado a participar de um evento, o evento não é meu, mas eu fui convidado a participar e vou estar ministrando na parte da manhã, no sábado, certo? Pastor Leandro, creio que vai ser uma grande bênção e à tarde já estou retornando para São Paulo, se Deus quiser. Amém? Orem por nós aí. Posso orar por vocês? E semana que vem, dentro da Escola de Profetas, eu vou ter o lançamento do livro Mentalidade de Alto Nível. Então aguarde aí, gente. Vai ser incrível, estou com uma expectativa muito grande. É o meu primeiro livro falando sobre mentalidade, falando sobre metanoia. Eu creio, eu recebi os parabéns dos editores da editora, né, do diretor da editora do livro, gostou muito do livro, do conteúdo. Então eu creio que vai ser algo extraordinário, creio que vai ser algo muito especial, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Vamos clamar ao nosso Deus? E por que eu vou levar os pedidos de vocês para dentro da Escola de Profetas? Existe um ambiente profético. Eu acredito muito no ambiente profético, certo? E nós vamos colocar oração junto nisso. Então eu creio que vai ser uma coisa muito grande em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo de Deus, visita a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-a com teu poder, Pai, e com a tua graça. Eu oro neste momento, Pai, e peço o teu favor, eu peço uma liberação sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Toque a Jesus com o teu poder e que haja um despertamento, Pai, pela tua presença. E aquele Pai que pecou, que está afastado do caminho do Senhor ou que sentiu o peso do pecado enquanto eu estava ministrando, que ele clame a Jesus agora, porque Jesus tem o poder de perdoá-lo, Jesus tem o poder de tirar os pesos que ele tem carregado, que ela tem carregado até o dia de hoje. Peça perdão ao Senhor e seja livre agora. Chame Jesus, invoque a presença dele, entregue a sua vida a ele como Senhor e Salvador da tua vida
e você vai ser livre desse peso que você carrega do pecado. O Senhor vai remover esse peso, o Senhor vai remover essas acusações, o Senhor vai remover essa condenação toda, esse tormento na tua mente. Seja livre agora, seja livre pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus perdoa e Ele tem o poder de tirar o peso do pecado de cima de você. Seja livre agora, seja liberto agora, que o poder de Deus toque a tua vida, no nome de Jesus. E eu apresento diante de Deus todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e oramos para aquele que é o Deus do impossível. Sim, clamamos a Jesus Cristo e apresentamos cada pedido de oração e pedimos uma bênção especial, uma intervenção, um milagre. Sim, ó Deus, sobre cada pedido que está aqui nos comentários, em nome de Jesus Cristo. Toque-os, Jesus, toque-os com o teu poder, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde tua vida, tua família. Compartilhe essa oração. Se você recebeu, você vai compartilhar. Compartilhe agora essa oração. Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. E amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui com a graça de Deus. Um abraço a todos. Paz e prosperidade. Até mais.